Nos últimos 6.000 anos, o rio Eufrates proporcionou um sucesso sem precedentes para as regiões da Turquia, Síria, Iraque e Arábia Saudita, sendo a principal fonte de água para essas terras. No entanto, o cenário atual do rio é motivo de grande preocupação. Comparado com milênios passados, o Eufrates flui de maneira diferente hoje em dia. O Eufrates é um dos rios mencionados na Bíblia. Ele se originou no Jardim do Éden e também é conhecido como a linha divisória entre o Oriente e o Ocidente. O rio provocou muitos eventos históricos importantes, como guerras e invasões. O rio Eufrates existe há mais de 4.500 anos. Artefatos de pedra enterrados e restos humanos primitivos foram encontrados ao longo de suas margens, que se estendem por mais de 2.700 km. Originário das montanhas armênias no leste da Turquia, o Eufrates é o rio mais longo da Ásia. Ele se junta ao Tigre no crescente fértil. O rio corta desfiladeiros íngremes nas montanhas turcas, depois atravessa as planícies da Síria e finalmente atravessa o Iraque até o Golfo Pérsico. No entanto, o antigo rio está secando, com os níveis de água caindo drasticamente ao longo do caminho. Em muitos lugares, especialmente no Iraque, a água secou completamente e o leito do rio está completamente visível onde costumava estar debaixo d'água. A antiga cidade da Babilônia floresceu nas margens deste rio majestoso, e suas prosperidades deram origem à crença de que quem controlasse a água do Eufrates teria sucesso. Assim, após o Tratado de Losango, foi imposta a necessidade de divisão conjunta da água entre as nações da região, para evitar monopólios religiosos. O uso da água passou a ser distribuído com sabedoria, com nações dialogando e chegando a acordos. De acordo com esse pacto, a Turquia precisava da aprovação do Iraque para fazer alterações no rio, enquanto o Iraque tinha autorização para construir barragens no território turco, a fim de controlar o fluxo do Eufrates. Essa abordagem foi adotada em nome da cooperação, beneficiando a todos em vez de alguns poucos. Nas décadas subsequentes, Turquia, Síria e Iraque construíram suas próprias barragens, buscando aproveitar a água para seus propósitos individuais. No entanto, quando há várias barragens num único rio, aquelas que estão na extremidade chegam apenas ao que sobra. A água que transborda ou é libertada após a geração de eletricidade, privando o rio da sua plenitude. O volume de água direcionado às barragens do Iraque diminuiu significativamente, causando grande preocupação. Em 1973, a média constante era de 15,3 km cúbicos, mas em 1975 caiu para 9,4 km cúbicos, fazendo com que o Iraque ameaçasse bombardear a represa de Tábica, na Síria. Uma crise foi evitada com a intervenção da Arábia Saudita e da União Soviética. No entanto, foi apenas o início dos problemas com o controle das águas do Eufrates, que aumentou exponencialmente desde então. Ano após ano, houve uma busca insaciável por mais água, esquecendo-se da necessidade de preservação desse recurso vital. O rio Eufrates, que desempenhou um papel fundamental na história da humanidade, flui da Turquia para a Síria e o Iraque há mais de 10.000 anos. Suas águas desenvolvidas o crescente fértil, berço das primeiras práticas agrícolas registradas. Referenciado na Bíblia, o Eufrates testemunhou eventos históricos cruciais, como guerras e invasões. Atualmente, devido à seca, as colheitas murcharam, não há árvores à vista, e as pessoas precisam percorrer longas distâncias apenas para obter algumas garrafas de água potável. Cerca de 9 milhões de sírios vivem nas proximidades do rio Eufrates, e suas vidas estão agora em risco, pois precisam encontrar uma alternativa confiável. Se não o fizerem, a população corre o risco de ser totalmente dizimada. No entanto, essa mudança alarmante não parece ter sido tão inesperada quanto se pensa. Há séculos, há menções a essa possibilidade. Normalmente nos concentramos apenas em fatos verificáveis e atuais, mas neste vídeo, voltaremos bastante no tempo, até o livro do Apocalipse e a Bíblia. No capítulo 16 do livro do Apocalipse, há um trecho que menciona que o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram para preparar o caminho para os reis do Oriente. Isso sugere que quando a taça foi derramada, a água do rio foi retirada, deixando-o completamente seco. Pode não ter sido uma taça na época, mas hoje são as barragens que criamos, funcionando como uma taça que retira toda a água, deixando apenas terra. No livro do Apocalipse, capítulo 9, versículo 14, disse ao sexto anjo, que tinha a trombeta, para libertar os 4 anjos que estavam amarrados no grande rio Eufrates. Para que isso ocorra, o rio não poderia estar cheio de água. A profecia afirma que os anjos seriam libertados de debaixo do leito do rio. E agora parece que as condições são propícias para que isso aconteça. Considerando tudo isso, a verdade de que o rio secando marca o início de uma série de eventos que, eventualmente, levarão à segunda vinda de Cristo. O Jardim do Éden, de acordo com a crença,
está localizado na mesma área que o rio Eufrates, o que tornaria mais sentido para Cristo conquistando seus inimigos e estabelecendo seu reino celestial nessa região específica. Joseph Cabaletta, pastor do Ministério dos Guardiões, também compartilha essa crença. Ele alerta para estarmos atentos ao fim do mundo, afirmando que o rio secando é apenas o começo. Profecias em Apocalipse 9 e Ezequiel 38 mencionam um grande conflito à medida que o rio Eufrates seca lentamente. Agora, isso pode estar previsto para se tornar realidade, com os países envolvidos podendo entrar em guerra uns com os outros, pois estão engajados em seus próprios interesses. A menos que o rio seja restaurado à sua antiga glória, a região ao seu redor enfrentará o colapso. Há evidências de que o Eufrates existe há mais de 4.500 anos, com arquitetos antigos e restos humanos ao longo de suas margens. Originando-se nas montanhas armênias, é o rio mais longo da Ásia, desaguando no Golfo Pérsico após atravessar a Turquia, a Síria e o Iraque. Hoje, no entanto, o antigo rio enfrentou uma redução drástica no fluxo de água ao longo do seu curso. O solo ressequido em muitos lugares antes férteis testemunha essa transformação. A economia e a vida das comunidades que dependem do Eufrates para a água e a agricultura estão sendo duramente afetadas. As disputas regionais e a gestão econômica dos recursos hídricos desenvolvidos para a diminuição do Eufrates. O conflito entre Turquia, Síria e Iraque sobre o controle do rio se arrasta há décadas. A construção de represas, como parte do projeto GAP da Turquia, agravou ainda mais a situação. A falta de cooperação na região tornou-se difícil garantir um uso sustentável do Eufrates. Além disso, as mudanças climáticas também exercem seu papel, com secas cada vez mais frequentes e prolongadas, proporcionando disponibilidade de água no Eufrates. Essas condições climáticas adversas, combinadas com a exploração excessiva da água e a construção de barragens, resultam em níveis historicamente baixos no rio. No entanto, embora essas secas possam ser atribuídas à construção e ao fechamento de barragens ao longo do rio, existem outras opiniões sobre o estado atual do Eufrates. Na Bíblia, há menções de uma profecia sobre a seca do rio, e é impressionante ver o que está acontecendo no Eufrates hoje, desdobrando-se de maneira semelhante ao que foi descrito no Antigo Testamento. O Eufrates desempenhou um papel importante na história, pois foi um dos primeiros rios do Jardim do Éden e foi usado pelo exército israelense. Além disso, os antigos babilônios e sírios construíram seus impérios na região conhecida como Mesopotâmia, que é uma área atualmente cercada pelos rios Eufrates e Tigre. De acordo com a Bíblia, o Eufrates passava pela Babilônia e servia como fonte de sustento para os cultivos da grande cidade, fornecendo água para o povo babilônico. Registros destruídos demonstraram que os babilônios construíram estruturas dentro e ao redor do rio Eufrates. No entanto, assim como o rio Eufrates serviu como uma barreira protetora em torno do Império da Babilônia, também desempenhou um papel importante na queda da civilização babilônica. Registros arqueológicos antigos afirmam que a cidade da Babilônia foi conquistada pelo exército persa. Isso só foi possível porque as pessoas conseguiram desviar o fluxo do Eufrates, cortando uma parte do rio e avançando para invadir a Babilônia. O livro de Apocalipse também apresenta uma profecia intrigante sobre o que ocorreu no Eufrates. De acordo com o livro, o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram para preparar o caminho para os reis que vêm do Oriente. Essa parte da Bíblia apresenta semelhanças notáveis com o que testemunhamos hoje no Eufrates, com suas águas secando mais rapidamente do que em qualquer momento registrado na história. De acordo com o livro de Apocalipse, durante os últimos dias, o sexto anjo de Deus fará com que o Eufrates seque completamente. Além disso, o livro revela algo ainda mais assustador que poderia surgir desse rio. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e uma voz veio das portas do altar de ouro diante de Deus. A voz instruiu o sexto anjo a soltar os 4 anjos que estavam amarrados junto ao grande rio Eufrates. Esses 4 anjos foram preparados para aquela hora, dia, mês e ano, e foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Conforme essa parte da Bíblia, 4 anjos caídos estavam presos em correntes sobre o rio Eufrates, e durante o fim dos tempos, à medida que o rio começasse a secar, o anjo de Deus faria com que esses anjos caídos fossem soltos e caminhassem pela terra para causar caos durante os dias do Apocalipse. Para aqueles que não são cristãos, isso pode parecer apenas teorias religiosas. No entanto, ocorreram alguns eventos estranhos no leito do rio Eufrates. Pessoas explorando áreas do rio que antes eram inacessíveis devido à submersão. Essas pessoas descobriram cavernas e grutas em formas estranhas e um pouco comuns, que não poderiam ter sido construídas pelo homem. Algumas dessas cavernas têm a aparência de celas de prisão projetadas para aprisionar algo ou alguém. Além disso, arqueólogos e até pessoas comuns dizendo ouvir sons assustadores vindos do chão. Essas pessoas descrevem os sons como correntes arrastando,
Gemidos e gritos agonizantes tão assustadores que poderiam causar arrepios e pesadelos. Isso levanta a questão sobre se o rio Eufrates está, de fato, cumprindo uma profecia bíblica. Será que os anjos caídos se reuniram para exterminar um terço da população humana? Reflita bastante e compartilhe conosco seus pensamentos nos comentários.